Tema de hoje: resignação. Esse é o primeiro tema que a gente escolhe, né? Porque antes a gente vinha numa sequência aqui, né? Do Evangelho, tinha um roteiro. E quando não teve mais, o nosso coordenador sugeriu que cada um escolhesse um tema. E o primeiro que eu escolhi foi esse. Porque, sinceramente, eu acho que a gente precisa de desenvolver todas as virtudes, mas eu preciso muito dessa. Então espero que todos nós consigamos aproveitar, que vocês queiram aproveitar. Tanto eu quero aprender alguma coisinha disso. Porque sempre que eu faço o Pai Nosso, eu comento isso, né, mas logo do início fala: Pai Nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Toda vez que eu falo isso, eu falo da boca para fora. Porque sempre que acontece alguma coisa, a gente tem dificuldade de aceitar. Sabe? E sofre. Então, se a gente tiver a resignação, né, de verdade, vai fazer muito bem para nós. Então, a gente vai desenvolver a nossa reflexão, né, com base no Evangelho, que lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 e 13 tem o título Motivos de Resignação. Então a gente vai ver alguns trechos disso daí para a gente desenvolver a nossa reflexão. Então Kardec começa assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então veja, bem-aventurados os aflitos, né? Serão felizes os aflitos. Por quê serão felizes? Porque serão consolados. Então Jesus diz que vai ter uma compensação. Serão bem-aventurados, serão mais felizes, serão compensados os que sofrem, mas com resignação, sem reclamar, sem revoltar, entendendo, né? E sabendo que é para o nosso bem. Porque a gente sabe que, independente do assunto que a gente estiver falando aqui, todos nós sabemos que tudo o que acontece é para o nosso bem. Que Deus é amor, é perfeito. Tudo é para o nosso bem. Mas mesmo assim, nem sempre a gente aceita. A gente deixa de se revoltar ou de desanimar. Mas se a gente fizer assim, a gente pode sim dizer que se é para o nosso bem, né? Como prelúdio da cura, ou seja, como começo da cura. Tá certo? A aflição, a dor, significa que depois vem a cura. Depois da tempestade vem a bonança. Então, por pensar nisso, né, como quando a gente está com uma dor, a gente toma um remédio e sabe que daqui a pouco vai passar essa dor, esse remédio, né, a gente sabe que é o início da cura. Então, a gente passar por isso daí, não, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. E, na verdade, né, todas as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, né, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, puros de coração, humildes. Toda o Sermão do Monte é um convite de Jesus à resignação. Que resignação é a gente se submeter à vontade de Deus, aceitar. E se a gente fizer o que Ele quer, segundo suas leis, né, a gente vai ser resignado. Mas no caso a gente está falando só de os aflitos, que a gente está falando de dor.
Então, e Kardec fala, então a gente pode traduzir assim o que Jesus disse. Devei considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas que vos fizeram contrair. Então veja, a primeira coisa, né, para a gente se considerar feliz de estar passando por aflição, por dor. Porque, em primeiro lugar, é justo. São tudo consequências de coisas que nós fizemos, de equívocos que nós fizemos, natural pelo nosso estado, mas até por uma questão de aprendizado, a gente tem que sofrer a consequência. Então tá. Suportadas pacientemente na terra, veja só, com resignação, com compreensão, sem reclamar, sem lamentar, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Mas por quê? Porque a gente sabe que, e já vou adiantar aqui uma coisa, a gente fala que é tudo consequência do que nós fizemos, então a gente resgata o nosso passado, a expiação são débitos que nós temos que quitar, só que a gente não paga tudo. A gente só passa pelas consequências para que a gente aprenda, porque se a gente fosse pagar tudo que nós fizemos, a gente não ia dar conta. Pelo menos uma vez, né? Por isso que no Evangelho sempre fala que Deus nos recompensa aos cêntuplos o bem que nós fazemos. Quer dizer, é uma maneira de falar que você faz a mínima parte, você vai ter uma porção bem grande. E a gente paga 1/100 das nossas dívidas, que a gente vai ver isso mais adiante. Então, por isso, mas por que, e não só por isso, né? Porque se a gente não aceitar o que tá acontecendo com a gente, sabendo que é por conta do que nós fizemos, para aprender, nós vamos continuar prejudicando aos outros e a nós mesmos e sofrendo as consequências, que vão se estender por séculos e séculos. Então, por isso a gente deve se sentir feliz, né? Por reduzir Deus a vossa dívida. Veja, reduzir a dívida. É só para o nosso bem, para que a gente aprenda, porque se a gente não sofrer a consequência do que a gente faz, a gente vai continuar fazendo ad eterno, infinitamente, né? E a gente aprendendo, a gente vai ficar tranquilo, porque não tem mais a consciência pesada desse débito e também não vai contrair novos débitos nesse tipo de coisa que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu a fazer de uma maneira melhor. Mas vão ter outros, mas desse não. Então, assim, o conceito de resignação seria submissão, uma aceitação, né? Constante e paciente, né? Diante dos infortúnios, das dores, né? Mas com coragem. É preciso que a gente tenha coragem para passar pelos rigor das dores, né? Pelo desconforto, né? Que causa, mas de uma maneira constante e paciente, né? Ou seja, sem revolta, sem lamentação. Na teoria nós já aprendemos que é resignação. Então, se resignar, né, é se submeter voluntariamente às leis de Deus, né? E a gente aceitar, assim. E eu acho legal falar voluntariamente às leis de Deus, né? Porque se a gente, pelo menos a gente fala que a gente quis, né? Porque se a gente não quiser, vai mudar alguma coisa? As coisas vão ser do jeito que são, né? Mas, falando sério, né? Por quê? Porque Deus é o Criador de tudo, de todos. Deus é amor, é a perfeição. Deus nos deu a vida eterna. Deus não comete erro, Deus não se engana, né? Como disse de início, a gente sabe que tudo o que acontece é para o nosso bem, que Deus só quer a nossa felicidade. Nós somos criados para ser felizes, para caminhar para Ele. Não sei quanto tempo vai demorar. Então, só de a gente saber isso já era suficiente para a gente confiar, para a gente se entregar à vontade de Deus, né?
Então, resignação não é uma aceitação passiva. Ou seja, Deus quer assim, então é assim. As coisas são assim, não posso fazer nada. Isso que vai. Né? Sou resignado. Não, não é isso não. A resignação, né? Ela é uma aceitação racional, lógica e ativa, porque ela com base na razão, com base no entendimento lógico. Tem um porquê que a gente está. Por tudo que a gente já falou até aqui, já é uma coisa lógica, racional, né? E ativa, né? Porque a gente também tem que exercitar não só a aceitação, como procurar entender o porquê e procurar se modificar. Então, ela é ativa, né? Porque a gente se sente seguro, né? E confiante de que Deus é justo, né? De tudo está acontecendo para o nosso bem. Então, a pessoa que tem resignação, né? Ela, o que é? Procurar se adequar aos desígnios divinos, às leis de Deus. O que Jesus nos ensinou e exemplificou. O que é a vontade de Deus? É o que ele falou e o que ele fez. A gente sabe o que é, né? E é ativo pelo seguinte, porque sabendo disso, a gente procurar vivenciar isso. Não é? Porque Deus, acima de tudo, é amor, é fraternidade, e nós somos espíritos em evolução. O que ele quer? Que a gente vá aprendendo, que a gente se melhore, e o Evangelho ensina que a gente não pensa só na gente, a gente melhora a nossa volta, as pessoas, as coisas. Então a resignação não é diferente, não é conformismo. Conformismo, tá tudo bem então, deixa eu ficar quieto, deixa o jeito que tá. Né? Se acomodar as coisas, seja por preguiça, por indolência, que é a mesma coisa, né? Orgulho, ou até mesmo por ignorância. O orgulho que a gente não aceita, né? Que as coisas não são do jeito que a gente quer. Por ignorância, nós aqui não podemos mais. Então, para tentar ilustrar e procurar que a gente entenda mais essa coisa da resignação ser uma virtude ativa, eu li um trecho da Joana de Ângeles, mas ele é muito comprido, eu não trouxe aqui, mas eu procurei resumir com as palavras que eu pude entender. E ela fala que é uma virtude ativa e pouco considerada, porque a gente não, assim, não se fala, não é dada devida importância para a resignação em relação às outras virtudes. E ela não é mais que as outras, mas também não é menos importante. Ela é importantíssima, né? Ora, se vai nos ajudar a sofrer menos ou deixar de sofrer, que é a coisa mais importante para nós, se a gente vive num planeta de expiações e provas, né? É o premente, é o básico, é o que vem primeiro. Né? Então, a resignação é a gente estar consciente que alguma coisa não deu certo, procurar examinar, analisar qual que foi a causa daquilo, onde que a gente errou, qual que é a origem disso. E procurar se modificar e tentar de novo. Isso é uma virtude ativa. Ela é fundamental para a nossa evolução. Por quê? A dor, o que acontece? A dor e o amor se completam. Deus é amor, as leis de Deus são amor. Quando a gente se afasta do amor, vem a dor. Vai empurrar nós de novo de volta para lá. Então faz parte do nosso processo. Mas o que normalmente acontece não é isso. O egoísmo, né? E o orgulho, que são as grandes chagas da humanidade, como diz Kardec, né? Que a gente tem, que atrapalha a nossa vida, de todos nós, em tudo sempre. Ele não permite isso, né? O domínio do ego é tanto que toda vez que a gente não tem um resultado favorável, as coisas não acontecem com a nossa vontade, e se for dolorido, a tendência é revolta e pior, desânimo. Quando
em algumas vezes, se a gente tivesse a resignação, era possível, através dessa consciência, do exame e da modificação, em pouco tempo ter um resultado diferente. A gente não pode esquecer que a gente é espírito imortal, sim, filhos de Deus, com todas as capacidades de Deus dentro de nós, mas a gente não desenvolveu elas ainda. Então, a gente está ainda no começo da nossa jornada evolutiva. A gente vive num planeta de expiações e provas, que na escala dos mundos é o segundo, tem mais 3 acima, e somos espíritos imperfeitos. Portanto, somos humanos falíveis. A gente tem que tomar consciência, não é se conformar, mas ter consciência que a gente é falível e que a gente tem que estar preparado para o erro. Tem que estar preparado para o erro, aceitar que errou. Porque quem não está emocionalmente preparado para o erro, não está emocionalmente preparado para o acerto, para o sucesso, para o bom resultado. E ainda mais, a resignação, ela nos convida a gente manter a humildade, se é que a gente tem muita, se não desenvolver a humildade. Por quê? É justamente por isso, por nos colocarmos onde a gente está. Ser humilde é isso, saber onde a gente está. Somos tudo isso, temos todo esse potencial, somos importantes sim, mas o outro também é importante. Eu tenho muita força, tenho a força divina em mim. Mas a Renata tem, o João tem, todos temos aqui. Tem as outras forças, tudo que é vivo, tudo que tem no universo, infinito, eterno. Imagina quanta coisa. Como é que tudo vai acontecer só de acordo com a minha vontade? Não é, né? É por isso que Emmanuel diz que, diante da magia do cosmos, nós somos meros vermes pensantes. Então, nesse caminho que a gente tem de crescimento, de evolução, nesse caminho de luta, né? A vitória nem sempre, o êxito, o bom resultado, não vem sempre de primeira. É necessário repetir experiências. É isso que a gente precisa entender, né? Como ela diz, a gente consciente de que as coisas não estão certas, a gente está sentindo o dissabor, examinar para ver qual que foi o motivo, né? Descobrir o que foi que não deu certo, né? E tentar de novo. Não desistir. Por isso que a resignação é uma virtude ativa. Não desistir se o resultado positivo não vier no começo. A gente insistir agora para no futuro ter resultados mais felizes. Né? Não porque, se não aconteceu agora, porque não é bom para a gente agora. A vontade de Deus é soberana, é perfeita. Se não está acontecendo com a gente agora, porque não vai ser bom para a gente. A gente quer as coisas, queria agora. A gente queria que tivesse tudo maravilhoso agora e a gente ficar aqui, né? Não ia sair do lugar, né? Ia pensar que já é perfeito. Né? Não, então, se não está acontecendo, porque não é bom. São tudo raciocínios lógicos. Né? Mas, no momento certo, nas circunstâncias ideais, vai acontecer. Então, a resignação é todas essas coisas, né? É a gente aprender que as coisas são como são. Elas são do jeito que acontece. Né? Segundo a vontade de Deus, a leis de Deus, que nem sempre a gente compreende muito pouco. E não do jeito que a gente desejaria que fosse. Essa que é a lição. De a gente aprender que tudo que está acontecendo é desse jeito e não como a gente deseja. A partir disso. Mesmo porque, se eu disse uma hora aqui, né, e foi ela quem disse, que tem experiências que se você analisa, vê o erro, repete, já logo em seguida você tem sucesso. Outras nem tanto. Algumas precisam de reencarnações sucessivas. Tem isso também. Por isso que a gente tem que ter resignação. Por exemplo, as grandes descobertas, os inventos, aqueles que estavam amadurecendo, não estava pronto, faltava recursos, eles vão para o mundo espiritual, continuam e voltam aqui até que, quando completa o ciclo, quando está tudo pronto, aquilo existe o resultado positivo. Né?
Então, resignação é isso. É a gente compreender que ainda falta algum valor, falta algum recurso para que se complete o êxito, o resultado desejado, que as coisas saiam do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer. Mas a resignação não é possível sem uma fé sólida e esclarecida. Quanto mais robusta a fé, maior o sentimento de resignação. O que é uma fé sólida e esclarecida? Né? Então nós temos assim que agradecer muito o privilégio de ter a fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona. Porque a fé é uma coisa inata da gente. A gente tem fé em Deus, a gente é filho de Deus, tem isso. Mas se acredita em Deus, não acontece um negócio, vai falar, então Deus me abandonou. A gente não tem elementos para raciocinar. Nós não temos. Mas a doutrina espírita não. Ela nos dá uma fé sólida porque esclarecida, porque racional. Fala quem nós somos, né? Espírito, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que temos que fazer, da justiça, da perfeição, da misericórdia. Então a gente sabe tudo. E isso, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende por quê, mais robusta a nossa fé. E a resignação depende disso. Né? Essa é uma das muitas contribuições da doutrina espírita. Ou seja, sim, ela não só nos ajuda a ter essa fé esclarecida, e por conseguinte a resignação, mas todas as outras coisas aqui na situação, por tudo que a gente passa, a gente tem, pela razão a gente consegue entender. E pela nossa força de vontade e pelo exercício a gente vai adquirindo em sentimento, em vivência isso. Então, além dela esclarecer consolando e consolar esclarecendo, né? Ela nos ensina a voltar os olhos para o futuro, acalentando-nos com as bênçãos da esperança na vida futura, a vida espiritual, nossa herança. Então, são tantas coisas, e um dos pilares da doutrina espírita, de tudo que eles vêm nos ensinar, nos esclarecer e nos dar essa fé sólida, nos dar essa segurança, essa certeza, é justamente a certeza do futuro. A vida futura. Sem a vida futura não faria sentido pessoas com tanto sofrimento, ou mesmo que a gente está sofrendo. Não, você fala, eu não nasci deficiente, com um problema tal, igual tantos outros. Mas por que estou passando por isso agora? Não. A certeza da vida futura, da justiça e da felicidade que nos aguarda, olha, que motivo maior, né, para a gente conseguir se centrar mais, confiar mais e sofrer menos. Mas o fato é que, né, que nós passamos por aflição. Né? Tanto é que o capítulo 5, né, é o mais extenso. Bem-aventurados os aflitos. É o mais extenso, porque a gente passa por aflição. Filhos de Deus, mas ainda imperfeitos, num planeta de expiações e provas e expiações. Temos que aprender. Então, como disse, a dor, ela faz parte do processo, porque a gente não consegue só ser amor, a gente não é perfeito ainda. Quando a gente se afasta do amor, vem a dor para trazer a gente. Então, por isso que tem a frase que diz na doutrina: a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Mas por que isso? Porque se tem a ideia de dor e sofrimento é a mesma coisa, e não é. A dor, seja uma dor física, uma dor emocional, ela manda uma informação para o cérebro através de coisas nervosas, né? Esse desconforto. E o cérebro lá vai processar com base vamos dizer assim, nos recursos culturais que tem. Tudo que viveu, o que acha, o que pensa. E aí o sofrimento é isso. Então veja, se eu estou com uma dorzinha no corpo qualquer, e eu tomo um remédio, e eu penso, tomei um remédio vai sarar, eu não fico sofrendo mais, fico esperando sarar. Mas tem gente, né, Thais, que continua sofrendo, não tem? Não vou sarar e vai doer mais, vai vir outro.
Então você vê que o sofrimento é com base no que a gente pensa, no como a gente reage. A dor está lá, mas o sofrimento ele pode se estender. Fica se lamentando, fica pensando, não olha o que tem de bom para fazer. Porque a gente está com uma coisa, procura ver outra boa, né? Vou comer um pãozinho de queijo, né? Isso aqui, alguma coisa. Enfim, acho que eu consegui passar essa ideia, né, de dor e sofrimento, né? Mas a dor é obrigatória. E a doutrina nos ensina que, basicamente, assim, de uma maneira resumida, tem 3 tipos de dor. A dor expiação, que é disso que a gente vem falando, por conta da nossa condição, a gente pisa na bola, a gente erra, se equivoca, a gente comete coisas, faz coisas que não deve para os outros, para a gente, e a consequência vem para que a gente aprenda, sinta que não é para fazer aquilo, e daí para frente passe a não fazer mais e a gente não ter mais essa dor, nem causar dor para outra pessoa. E é para o nosso bem. A dor evolução, mesma coisa. Só que ela não é com base em coisa que nós fizemos. Não é consequência de atitudes nossas. Mas são provas, são coisas que nós, quando fazemos nosso planejamento, quando a gente planeja vir para cá, senta lá com o pessoal lá do banco, né? Como é que para parcelar a dívida, né? Com eles, os feitores e tal. Não, então vamos, essa expiação dá para levar, dá para quitar isso. Mas não vamos viver só de pagar a dívida, a gente precisa dar um salto de qualidade, precisa crescer. Fala, não, tem coisas que a gente, investimento, que a gente já entende, que a gente quer fazer, mas a gente precisa ser provado, precisa ser testado. Se a gente passar nessa prova, que são algumas dores que é para que a gente cresça. E a dor auxílio. Parece até engraçado falar dor auxílio, né? Que auxílio é esse? E quem auxilia, fala, muito amigo quem vem, são os nossos melhores amigos, né? Que são os nossos mentores, a nossa família espiritual, o nosso anjo da guarda, vem de cima. Essa dor que eles nos trazem, porque quando a gente planejou, teve o propósito de espiar algumas coisas para aprender, de ser provado para aprender, está fazendo tudo o contrário, está enfiando o pé na jaca, como fala o João, está conquistando muito mais dívida, está fazendo tudo errado. Então, eles nos auxiliam com essa dor auxílio, nos colocam às vezes de cama, né? Uma doença, para que ali parado a gente possa refletir sobre o que está fazendo, possa sentir, retomar esse caminho e não se endividar mais. Então essas dores, essas provações, quando enfrentadas com resignação e confiança no auxílio do Pai maior, né, não passam de convites da própria vida para o nosso aprimoramento. Então é tudo para o nosso aprendizado, para que a gente não sofra, para que a gente tenha dias melhores, mais felizes, né? E a resignação é a gente aceitar por confiar no Pai, saber que está certo, é para o nosso bem, é uma pequena parte, mas confiança no auxílio também, isso que é importante. Porque quando a gente acredita, a gente vai ser auxiliado. Quando você tem a resignação, os nossos protetores, nossos anjos da guarda, Jesus, Maria, todos os recursos vêm em nosso favor e auxílio para que a gente passe por aquilo. A gente ouve os Espíritos dizendo que se a gente quiser fazer alguma coisa no bem, mesmo que a gente não seja capacitado, por querer fazer alguma coisa no bem, eles vêm completar o que falta para a gente. Então isso também é importante, né? Então por isso que falamos que a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. É André Luiz que está falando isso, ó. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Quando a gente entende, passa por aquilo, sabendo que é para o nosso bem, e não fica se lamentando, não fica procurando ver coisas ruins, né? Entender que é para o nosso bem. E aí, voltando pro Evangelho lá, né, para o motivo de resignação, né, capítulo 5 e 13. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida
é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Então é isso que nós temos esse grande privilégio, né? De nos vermos como espíritos que estão num corpo para aprender, passando por aqui, né? Mas não é, e não como um corpo que tem um espírito. Ou seja, a maneira de olhar que a gente não é daqui, que a gente é espírito, que é para o nosso aprendizado, que é uma curta passagem, que Deus é justo, ou seja, tudo que a doutrina nos ensina faz com que a gente diminua a importância das coisas do mundo. Porque se a gente pensar só no aqui e agora, eu quero aqui e agora, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, que acontece aquilo e não acontece. E isso, a gente dá uma importância muito grande, a gente cria necessidades que a gente não tem. Né? E isso faz com que a gente se contente com a nossa posição, sem ter inveja, sem querer mais coisa, porque a gente sabe o que nós aprendemos aqui, que a gente está exatamente no corpo que precisa, com as pessoas que precisa, na situação que precisa, no lugar que precisa, na época que precisa, para o nosso adiantamento. Todo mundo está. Não tem que a gente se contenta, né? E mais do que isso, né? A gente não se deixa abater pelas decepções, pelos reservas, pelas dores, né? Pelas ocorrências perturbadoras, né? Pelas decepções que todos nós temos, né? Então, assim, ele adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como da alma. Por quê, né? Se a gente está em paz, aceita, não está sofrendo, o corpo também não vai sofrer, porque a gente sabe que corpo são, mente sã, né? Que todas as doenças vêm do espírito. Porque tem isso também, né? A nossa falta de resignação nos dá dor de estômago, nos dá estresse, nos dá depressão e tantas outras coisas. E mais esse último item para completar, né? Então, aí tem uma coisa interessante. Porque eu estou aqui tentando vender a ideia da revisitação para nós, não para vocês. Como eu disse, eu sou mais interessado em comprar isso, eu preciso muito disso. E a gente gosta do quê? De um produto bom, né? E barato, que tem desconto. É o que a gente... Mas... E além de tudo, né, a gente saber que é, porque a gente deve, é para o nosso bem, como eu disse lá, né? A gente faz um para Deus, eles nos pagam em 100. A gente deve 100, ele cobra 1. Perder essa promoção, gente, vocês vão perder? Quer continuar com dor? Eu não gosto de dor, muito menos de sofrimento. Então, né, Kardec diz que o homem que sofre parece com uma pessoa que deve uma grande soma, né? E o credor fala, se você me pagar hoje, a 100ª parte do seu débito, ou seja, 1%, de 100 paga 1. Você está pago, você está livre, está quitado. Mas se não pagar hoje, eu vou te atormentar até que pague o último centavo. Então veja. Aí ele fala, quem que não ia ficar assim, feliz, né? De fazer o que fosse preciso para arrumar esse né? Esse R$1 para pagar esse 100 para ficar livre da dívida. Quem que não ficaria agradecido em aproveitar essa oportunidade? É isso. Por quê? Como eu já no começo a gente falava, se a gente for sofrer consequência de tudo que a gente fez, nunca. A gente só aquelas que são necessárias para a gente aprender. Essa é a misericórdia de Deus, né? É isso que ele tá dizendo aí. Promoção, hein, gente? Então, nas grandes crises pelas quais passamos,
Quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave, enaltecendo os ensinamentos de Jesus, que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, mas a gente quer que seja feita a nossa, pelo menos nas grandes crises, pelo menos no momento de dor, de aflição, que a gente coloque a vontade de Deus em nosso benefício, não é? Aceitar, se entregar à vontade de Deus, saber que é para o nosso bem, porque a gente não só vai se sentir em paz, como vai ser auxiliado, né? Porque a gente vai receber consolo, auxílio de Jesus. Esse fardo vai se tornar leve e suave, como diz Jesus, né? E ele vai continuar nos ajudando, Jesus, né? Nos dando força para a gente continuar, né? Diante dessas dificuldades, né? E é por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo o que fizer, pensa em Deus primeiro. Né? Emmanuel sempre diz isso. Se tudo que a gente fosse fazer, a gente pensasse em Deus, não tinha erro. Não é? A gente conseguiria ver o nosso egoísmo, o nosso orgulho naquilo que a gente está fazendo sem perceber. A gente conseguiria aceitar mais por entender a Deus. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças. Que tudo que Deus faz é bom. Tudo é para o nosso bem. Então, eu vejo muito essa resignação assim. Se entregar à vontade de Deus. A gente confia, a gente sabe. E a gente tem ainda informação que a doutrina espírita nos oferece para poder entender o porquê. Quando olhamos os nossos problemas terráqueos de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo, né? Que é aquela visão espiritual que já foi falada. Essa observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo, tudo parece de um tamanho diminuto, pequeno. E é verdade, a gente está numa cidade, a gente olha um prédio grande, né? Ele é alto, fala, nossa, que coisa grande, né? Que grande que é esse problema meu, né? Que edifício de problema que eu tenho. Que monumento de problema que eu tenho. Que dor que eu tenho. Mas, se a gente olhar lá de uma montanha, é tudo pequenininho igual. E olhar de uma montanha é esse olhar espiritual. Né? A gente entender tudo isso que nós falamos até agora. Entender e procurar sentir isso, né? Viver dessa forma. Aceitar que é para o nosso bem, né? Que tudo isso vai passar. Então aquele que dá mais valor, haja assim quem dá mais valor ao espírito do que à carne. Essa pessoa pode passar por qualquer tipo de dificuldade, que vai continuar calma, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento. Que é o que eles estão nos ensinando. Pois vê como uma forma de ativar a nossa evolução espiritual. É mais ou menos um resumo do que a gente vinha falando até agora. Então, em resumo, se a gente fosse resumir os motivos de resignação, por que a gente tem que se resignar? Primeiro, confiança em Deus. Isso já seria suficiente. Deus, nosso Pai, né? Amor, Criador de tudo. Mais do que justiça, misericórdia. Tudo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Perfeito, justo. A gente acredita nisso. Por que não nos entregamos ainda, né? Essa é a pergunta, a vontade de Deus. Porque, né? E aí nós também sabemos que somos espíritos imortais. Temos um bom tempo pela frente, né? Imortal, eternidade. Estamos passando por essa fase de aprendizado agora. E a gente, para aprender, a nossa evolução se dá no início pela matéria. Nós temos que encarnar várias vezes. E a matéria traz dores, traz dificuldades, traz esse transtorno. Mas é para o nosso aprendizado, né? Esse aprendizado que é pela lei de causa e efeito. Então, ou seja, a gente fala assim,
É tudo dentro da lei de ação e reação. O que eu faço volta com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, tudo certinho. Então a gente tem que fazer melhor para se sentir melhor. É isso que é evoluir, né? Que a gente está só em trânsito na Terra. Que isso tudo que a gente está passando, mesmo que esteja difícil, ainda que a gente saiba que é para o nosso bem, que esteja difícil, sabe que é um tempo curto. Né? Uma vida diante da eternidade, diante do tempo espiritual é pouca coisa. A gente não pode esquecer disso. Se a gente não quiser aceitar, se a gente se revoltar, nós não vamos ter essa vitória espiritual, a gente não vai ter esse crescimento, que é o objetivo da gente estar passando por essas coisas. Vamos estudar o ano inteiro e vamos se repetir. Não vamos aproveitar. E aí vamos ter que repetir essas experiências, né, em condições talvez piores. Normalmente é. Perdemos a oportunidade. Porém, se entendemos, confiamos em Deus, sabemos que é para o nosso bem, sabemos tudo isso que a gente falou até agora, sim, porque a gente fala assim, né? Se eu perguntar aqui, quem está feliz aqui de sofrer? Ninguém vai levantar a mão. Só a Patrícia acha que vai levantar. Mas a gente pode entender sim que essa dor ela está nos dizendo que a gente está quitando, a gente está resolvendo, a gente está aprendendo, a gente está se libertando daquilo que nos faz sofrer. E a gente vai ser mais feliz, a gente vai ter essa alegria espiritual lá na frente. Então, né, como tudo se resume numa palavra que é aceitar, por isso que dizem aceita que dói menos. Né? Aceitar. Emmanuel fala o seguinte, nesse livro chama Evangelho por Emmanuel, capítulo 16. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar na sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo a preparação da alegria. Você vê, ele vem endossar o que a gente estava dizendo aí. Atravessar a aprovação, entesourando experiência. É um aprendizado para não sofrer mais. Observar as leis da vida e acatá-las. Né? As leis de Deus, as leis de amor. Quanto mais de acordo a gente for, muito melhor vai ser para nós. Né? E saber que tudo que acontece não é senão consequência do que nós fizemos de errado. Nós fizemos em desacordo com essas leis de Deus, né? Com as leis eternas, né? Divinas. A gente só está acertando as contas. Então, né? Kardec sempre preciso. O fardo é proporcional às forças. Então, a gente não... Se for uma coisinha leve só, dar uma coisica de nada, não vai adiantar pra gente. A gente está precisando aprender, a gente está tendo consequências de coisas difíceis, de equívocos grandes que a gente vem fazendo. Se a gente não tiver um esforço compatível com essa imperfeição, a gente não vai resolver ela. Vamos continuar sofrendo. Mas também não é mais pesado do que a gente pode receber. É do tamanho certo. É o que a gente precisa. Mas também, a proporção também é que a recompensa também é grande. Porque se a gente faz tudo direitinho, né? Né, professora? Presta atenção na aula, faz a lição de casa, tira nota na prova, vai para frente, vai para o outro ano. Então, a recompensa é proporcional à resignação, essa aceitação, com compreensão e coragem, né? Coragem para enfrentar. E Joana de Anjos diz o seguinte, diz que existe heroísmo na resignação. A gente falou que ela é uma virtude pouco comentada, né, pouco reconhecida, e porque
se tem a ideia de que o resignado não faz nada, ele não luta contra aquilo que está lhe fazendo sofrer, contra as dificuldades. Se tem a ideia de que resignação é uma covardia moral. Quando, na verdade, é preciso muito mais coragem para a gente aceitar o que está acontecendo, aceitar, saber que é por culpa nossa, por causa nossa, procurar olhar os motivos que estão invariavelmente ou no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e principalmente coragem de mudar. Se revoltar é fácil, não precisa de coragem nenhuma. Então, ela é uma virtude ativa e heróica, porque esse conhecimento que ela nos proporciona, essa lucidez que nos traz aceitação e paz, traz também responsabilidade. Responsabilidade de saber que fomos nós que provocamos a situação. Assumir que é tudo coisa nossa, que nós estamos fazendo errado, que nós temos que aprender. E responsabilidade de se modificar. Então, a resignação ela não é passiva, ela não é falta de coragem, ela não é deixar de lutar, não é desinteresse pela luta, mas é entender que a luta passou de fora para dentro. A gente não luta mais com as coisas, com as pessoas, a gente luta com a gente mesmo. Passou a ser uma luta íntima. A gente ceder agora, né? Para conseguir mais tarde, né? Então, enfim, resignar é a gente reagir com paciência, com confiança em Deus, né? E com alegria. Olha, não perder a alegria da vida, das coisas. Mesmo que o mundo está caindo, né? Na nossa cabeça, que tá tudo, mesmo que parece que está tudo contra, é a gente não perder a alegria, para confiar, tentar ver. Ninguém está dizendo que é fácil. O recado é esse. Eu, de minha parte, vou procurar ler mais sobre isso. Toda vez que fizer o Pai Nosso, eu vou me lembrar disso, ver se que eu quero, né? Me entregar mais à vontade de Deus. Porque, como eu disse para vocês, eu não gosto de dor, muito menos de sofrimento. Viu? Você tá legal, cara? Eu não gosto.